Bem-vindos ao Monstros de Aventuras, e hoje responderemos a grande pergunta: o que é faroeste? Também chamado de western, também chamado de velho oeste. O que é esse gênero? Então, no século XIX, os Estados Unidos tinham se libertado do domínio da Inglaterra, que eles eram uma colônia da Inglaterra, e povoavam toda a região litorânea da região que é os chamados Estados Unidos. Aí então eles houve um processo de migração contínua em direção ao chamado Oeste americano por diversas maneiras. Inclusive, se vocês virem os outros vídeos do canal, tenho somente falando sobre a corrida do ouro nos Estados Unidos, um dos grandes motivos pelo qual ocorreu esse processo de migração. Então, durante esse processo de colonização dos Estados Unidos, ocorreu um grande choque de diversas culturas, com os imigrantes de diversos países, com a questão da população negra, que depois teríamos a libertação dos escravos, o massacre das populações indígenas, o contato com as cidades que eram de origem francesa ou mesmo espanhola, que posteriormente foram anexados aos Estados Unidos, com estados como Mississippi ou como o da Califórnia, que antes era do México. Então, toda essa explosão cultural, inclusive acentuada pelo fato de que a Revolução Industrial estava ocorrendo na Inglaterra e enviando material também para os Estados Unidos, dando origem aos grandes barcos a vapor e ao processo da criação do trem nos Estados Unidos. Então tínhamos um caldeirão cultural e, posteriormente, grandes conquistadores e colonizadores desse período no começo do século XX, escreveram livros contando de forma aventuresca, épica, aquilo que aconteceu com eles. Junto com isso, tivemos o cinema surgindo no início do século XX e eles adaptando parte dessas histórias para o cinema. Além disso, você também tem o fato de que nesse pessoal do Oeste, também a gente teve, no começo do século XX, tínhamos aqueles grandes shows de rodeio e artistas, tanto para domar de cavalo, mexer com chicote, entre outras coisas, eles acabavam sendo contratados pelos cinemas para pegar e serem tanto heróis quanto vilões dos filmes. Como responsável, tivemos esse grande processo de criação de todo o gênero western, ou velho oeste, e que praticamente toda década temos ele renascendo de uma forma diferente, já que temos todo um período de caldeirão cultural citado a vários heróis com habilidades físicas incríveis, não muito diferente do que acontece, por exemplo, com os filmes de Kung Fu na China, com os filmes de ninja, com os filmes de samurai. Então, temos esse período, e que inclusive é extremamente interessante estudá-lo, porque os Estados Unidos basicamente governam a economia mundial. Então, entender esse período é também entender como ocorreu a base para todo o processo de transformação econômico e cultural que se difundiu pelo planeta inteiro, já que os Estados Unidos é um grande exportador da cultura que temos hoje em dia. E mesmo o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, foram eles que pegaram, injetaram a cultura deles, e o Japão, quando ele estava se reconstruindo, pegou essa cultura como base para pegar e também recriar sua própria cultura. E, além de ter ajudado, inclusive, a Inglaterra e toda a Europa reconstruiu depois da Segunda Guerra Mundial. Então, temos todo esse processo de transformação. Logo, é extremamente interessante estudar tanto o Velho Oeste, quanto curtir todas essas várias aventuras que releem, cada um em seu devido tempo, a diversos aspectos do Velho Oeste, como a colonização americana, a independência das colônias, o processo tecnológico, entre muitos outros elementos. Se quiserem saber mais, inscrevam-se no nosso canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos.